Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Tudo bem com vocês? Espero que sim, do fundo, mas do fundo do meu coração. Preparados para receber uma dose de ânimo, uma dose de fé, uma dose de esperança para as vossas vidas, famílias, para os vossos projetos? De posse do nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Bênçãos extraordinárias. O tema de hoje, a alegria da família dos justos. Uau! Leitura bíblica, livro de Salmo, capítulo 64. A palavra diz: ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa. Preserva a minha voz na minha queixa, preserva a minha vida do horror do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do ajuntamento dos que praticam a iniquidade, os quais afiaram a sua língua como espada e armaram por suas flechas palavras amargas, para em lugares ocultos atirarem sobre o íntegro. Dispararam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em meu intento, falam de armar laços secretamente, dizem: quem nos verá? Planejam iniquidades, ocultam planos bem traçados, pois o íntimo e o coração do homem são inescrutáveis. Mas Deus disparará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Assim serão levados a tropeçar por causa das suas próprias línguas. Todos aqueles que os virem fugirão, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os seus feitos. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele. E todos os de coração reto cantarão louvores. A alegria da família dos justos. Presta atenção. Os ímpios não creem na justiça nem na onisciência de Deus. Imaginam que podem pecar livremente, inclusive maquinar o mal contra o próximo, pois não há, acredito, um juiz que possa vir julgar seus atos injustos e dar-lhe a devida retribuição, conforme o versículo 5. Nada, porém, está fora do conhecimento nem do juízo de Deus. Deus vê, Deus julga, Deus pune. Quando o ímpio menos espera, a seta da justiça no alto atinge, conforme versículo 7. Mortalmente, e não há quem possa livrá-lo da sentença divina, conforme versículo 8. Ao verem a execução da justiça de Deus, todos os homens temerão, enquanto os justos não ficarão indiferentes, mas se alegrarão e cantarão louvores. Versículo 10. A família dos justos se alegra e louva a Deus, não somente porque está liberta da iniquidade, mas também porque está protegida do ataque dos homens iníquos. Vale a pena ser fiel a Deus e dar testemunho da sua graça. Você não vê os iníquos planejarem seus ataques, mas Deus vê e protege a vida dos justos dos ataques do inimigo, conforme versículos 1 e 2. A alegria maior da família dos justos é louvar a Deus, não apenas pelos livramentos, mas por amor. Palavras que alimentam. O Salmo 64 é uma oração de libertação e proteção contra os inimigos. O Salmo começa com um clamor para que Deus ouça o pedido de proteção de Davi contra aqueles que procuram prejudicá-lo. Davi reconhece a maldade de seus inimigos e suas tramas contra ele. Ele confia em Deus para ser seu refúgio e defesa, e ora para que Deus frustre os planos dos ímpios. Na seção intermediária do Salmo, Davi descreve as táticas de seus inimigos e a confiança deles em sua capacidade de prejudicá-lo. Ele reconhece que suas línguas são como espadas
e eles usam suas palavras para atacá-lo e culminá-lo. Davi expressa sua confiança na justiça e retidão de Deus e confia que Deus trará a seus inimigos a justiça. O salmo termina com uma declaração de louvor e um apelo à confiança no poder e no amor de Deus. Davi afirma sua confiança em proteção e libertação de Deus e declara que os justos se regozijarão na vitória de Deus sobre os ímpios. Ele encoraja os outros a se refugiarem em Deus e a confiarem em seu amor e fidelidade inabaláveis. O Salmo 64, ele tem um significado. Sim, possui elementos de lamentação, Salmo 13, e imprecação, Salmo 137. Mas parece ser, em essência, um salmo de sabedoria. Compara os justos aos ímpios, os seus destinos, e é, em si, uma oração. Versículo 1. A estrutura do poeta é: primeiro, apelo a Deus para que proteja dos perversos, versículos 1 e 2. Segundo, descrição das atitudes maléficas dos ímpios, versículos 3 a 6. Terceiro, expectativa da derrota dos ímpios por Deus, versículos 7 a 9. Quarto, descrição da alegria dos justos, versículo 10. Meu amado e minha amada, compreendendo o versículo 1 e o versículo 2, é uma continuação da linha do Salmo 61. Ele trata dos exercícios de fé do remanescente fiel, seus problemas e tribulações por inimigos externos e internos, e a resposta de Deus às suas orações e reclamações. O salmista é profeticamente o remanescente fiel. Ainda é ameaçado por malfeitores e injustos. Salmo 64, versículo 2. Eles estão constantemente atacando, então Deus intervém pela aparição de Cristo. Salmo 64, versículo 7. Como resultado, toda a terra temerá a Deus e os fiéis se alegrarão. Salmo 64, versículos 9 a 10. Historicamente, é difícil remontar o Salmo a um evento na vida de Davi, por causa da ordem dos Salmos. É provavelmente na época da rebelião de Absalão. De qualquer forma, como o profeta Davi está escrevendo sobre a oração do remanescente em sua angústia e a resposta por meio da aparição de Cristo. Senhor, Yahvá, seja usado novamente em vez do Deus Elohim, característico do segundo livro de Salmos. E nesta sequência de mensagens proféticas aos nossos corações, no versículo 10 fala sobre alegria. Quando o julgamento vier sobre os inimigos, o justo se alegrará no Senhor, porque Ele cuidou dele. Conforme Apocalipse 19, versículos 1 a 4. A forma verbal é tal que você pode dizer: o justo se alegrará no Senhor, porque o julgamento veio sobre os inimigos. Então é também um encorajamento para os crentes que ainda estão no meio da tribulação. Afinal, quando o julgamento veio sobre os inimigos, você não precisa mais se refugiar, porque o perigo não existe mais. Portanto, não é apenas uma alegria após o fato, mas uma alegria que independe da provação e que precede a salvação. O autor do Salmo 64 é realista. Se é que desejamos viver em comunhão com o Senhor, podemos contar com a oposição do mundo. Aquilo que a Bíblia chama de justo, de retos de coração, sempre constitui uma razão para o ódio daqueles que desprezam a Deus. Crentes ingênuos acreditam que o mundo gosta daqueles que se esforçam para obedecer ao Senhor. Por isso, ficam muito escandalizados quando são perseguidos e injustiçados. Aceitar a Cristo faz uma mudança radical na mente e na conduta. O mundo não tolera o comportamento cristão. Consequentemente, nunca será no mundo que encontraremos alegria genuína. Logo, acertam os cristãos que se concentram no Senhor para sentir alegria. O júbilo que o Senhor causa dentro de nós é genuíno e profundo, tão profundo e genuíno que as maldades do mundo não conseguem atingir e destruir. A alegria no Senhor é como árvore de raízes profundas.
Mesmo com sequidão ao redor, suas folhas continuam verdes e saudáveis. A alegria da família dos justos. Recebo essas palavras na autoridade de Jesus. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, muito obrigado pelo milagre da vida, pelo amanhecer, pelo respirar, contemplar as suas maravilhas, papai. Muito obrigado por cuidar das nossas vidas, da nossa família, de nossos filhos queridos, nossos pequeninos, dos nossos parentes queridos. Nós te louvamos, Deus, ó Deus, porque Tu és o juiz que nos livra de males que não conhecemos e sequer imaginamos. Muito obrigado pela proteção, pelo maná. Muito obrigado pelas portas abertas. Muito obrigado pelos livramentos de morte. Muito obrigado pelos livramentos das perturbações mentais, da ansiedade, da depressão, do síndrome do pânico. Muito obrigado, Pai, por amparar aqueles que estão passando pelos momentos difíceis da vida, que estão agora lutando contra o câncer, lutando contra o divórcio, contra o desemprego, a falência financeira, contra a fome, Pai. Em nome de Jesus, muitíssimo obrigado, Papai. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Deixe o seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações e até o próximo encontro.